Oi, Oi. Cris. Oi, Ana! Que bom E te aí? ver! Menina, quanto tempo, Quanto Cris! tempo! Pois Nossa, é. amiga! Você tá Cara, bem? tudo jóia, graças a Deus. E você? Também, enlouquecida aí com as questões, né? Como a gente vai falar hoje, de teletrabalho, mas tentando ficar bem, né? Tentando ficar Né? bem. Menina do céu, eu descobri que, assim, primeiro que essas lives, elas estão ajudando um monte de gente, mas eu acho que a pessoa que mais está sendo ajudada sou eu mesma. Então tá sendo ótimo pra mim. Fora Ah, que, eu assim, imagino, porque eu tô tanta encontrando com gente legal. pessoas que tem muito tempo que eu não vejo. Cara, tão bom isso. É, Tão bom. e a gente acaba encontrando, né, com um monte de gente aí, né, que a gente não vê. Eu acho que essa questão dessa quarentena também tem favorecido muito essas conexões, né? Isso. Assim, de gente. Hoje eu encontrei uma galera também que eu fazia muito tempo que eu não via, sabe? Assim, muitos anos. E foi muito legal, né? Muito legal. Exatamente. E Cara, a pergunta é por que a gente não faz isso, né? Mas, pois enfim. é, eu tava assim, né? Mais cedo eu até te mandei a mensagem falando assim, da gente pensar no que a gente poderia abordar aqui de subtópicos, de perguntas e tudo mais. Uhum. E uma das coisas que passa muito pela minha cabeça, e aí falando já, entrando no tema aqui das demandas no teletrabalho, é, essa questão, né? Tipo, a gente agora passou a ligar de vídeo muito, coisa que a gente não fazia. E eu acho que é uma necessidade de conexão mesmo, que esse novo Uhum. formato aí de estar, É. ele coloca pra gente, né? Uma forma da gente encontrar as pessoas, já que a gente não está saindo de casa. Mas Sim. antes da gente falar sobre isso, Vamos lá. deixa eu apresentar aqui a Ana para vocês. Para quem não conhece a Ana, que deve ser poucas pessoas, mas enfim, que a Ana, assim, gente, o que é a Ana? A Ana é uma referência. Eu tô super feliz dela estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, que é dela ter aceitado o convite de vir aqui na live. A Ana eu a conheço assim dos meios, né, de gestão de pessoas. A gente já se esbarrou várias vezes, Sim. várias. Eu tava Militamos na lembrando mesma agora do área. Banho Seu Cara. Eu acho que eu já vi a Ana Militamos na em mesma tantos área, né, lugares, Cris? não é? Eu Militamos acho na que eu já te mesma área. encontrei em eventos da BRH. Depois quando eu estava como secretária de Então, gestão de pessoas do Conselho Nacional do Ministério PJ. Público, a gente se Ah, sim. encontrou Sim. na PGR e tudo mais. Depois no TJ, na É. escola e tal. Fizemos um E na trabalho vida. juntas. É. A gente fez Muito mesa sobre legal. Muito bom. teletrabalho, mesa redonda, foi muito bom, muito bom. Muito bom. Pois é, então assim, a Ana, fala um pouquinho né, da sua experiência. A Ana é referência, gente. Quando fala teletrabalho, já vem a Ana na cabeça, mas fala um Não, pouquinho aí da sua imagina. experiência nessa área. Eu trabalhei em vários órgãos que tem o teletrabalho, né? E a gente também implantou no TSE, é uma área que eu gosto, né? É um assunto que eu gosto. Então, assim, é um assunto que eu estudo porque eu gosto, né? E é muito mais do que o teletrabalho, é porque ele fala de futuro do trabalho. Então, o assunto que eu gosto mesmo é o futuro do trabalho, né? E aí o teletrabalho ele vem dentro disso, né? Num guarda-chuva de flexibilidade no trabalho. Né? O teletrabalho ele é um pedacinho daquilo que a gente chama de flexibilidade no trabalho. E o teletrabalho é apenas uma modalidade. Por exemplo, no próprio TJ, né, a gente viu que tem áreas lá que eles fazem o teletrabalho não full time, não de segunda a sexta. Algumas áreas intercalam, fazem uns dias sim, outros não. Porque é isso, é a flexibilidade do trabalho. E hoje, mais do que nunca, o trabalho, antes o teletrabalho era uma possibilidade, agora ele é um presente, né? Ele é uma realidade. E essa questão da flexibilidade do mundo do trabalho não mudou, não está estático, né? Porque não é só o vínculo do trabalho que muda também. A gente é servidor público, mas tem gente que é PJ, tem gente que é freelancer, tem gente que é contratada por projeto. Então, a forma de se vincular ao trabalho mudou, né? O propósito com o trabalho mudou, a relação das pessoas com o trabalho mudou. Né? Antes a gente entrava naquele trabalho e ia se aposentar nele, naquela atividade, naquela tarefa. Hoje as pessoas querem viver sua multiplicidade de talentos,
Hoje as pessoas querem experimentar novas coisas e nisso tudo vem a flexibilidade do trabalho, porque eu posso de manhã estar no tribunal, de tarde eu posso estar trabalhando com gastronomia que eu gosto, à noite eu posso ser professora, enfim, que a gente, né, a gente não coloca mais o ser humano numa caixinha, porque nós temos múltiplos talentos e a gente quer vivê-los todos já e agora. Isso, muito bem, é verdade. A gente, eu e a Ana participamos em 2017, acho que foi 2017, a gente participou de uma mesa redonda sobre teletrabalho, lá no Tribunal de Justiça do DF. Eu, Sim. ela e a Marcela, né, que era gestora, é gestora ainda da parte de saúde, para a gente Uhum, falar uhum. dessas várias perspectivas aí do teletrabalho. A Ana trazendo toda a experiência dela, de implementação. Ela inovou no teletrabalho, né, porque ela estava à frente do teletrabalho no TSE, principalmente, que foi um dos primeiros órgãos no serviço público a implementar. Não, o primeiro foi um dos primeiros órgãos assim do judiciário foi o TST, né? Que é o Tribunal Isso, Superior do TST. Trabalho, né? E lá tem uns Isso, grandes amigos que estão tocando lá, Danila e Caterine, super tops nisso, né? Então foi o isso, primeiro. verdade. E aí a TST. gente vai no Teve o judiciário TRF todo. também, o TRF4 também que foi lá no comecinho. Depois Sim, começou toda uma evolução. Eu isso. estava aqui, eu dei uma pesquisada aqui antes para não falar bobeira, e eu estava olhando assim de regulamentação do teletrabalho, porque apesar de eu ter participado do relatório de teletrabalho, no TJ e tudo Sim, mais, eu estava resgatando assim, mas e na iniciativa privada? Como é que estava isso? Tal? Porque sim. na época a gente não olhou. Mas coincide muito. Porque, resumidamente, assim, nessa última década, foi o que, assim, a preocupação, que começou a ter essa preocupação de fato. Já existia o trabalho remoto em algumas empresas e tudo mais antes disso, Sim. mas não muito regulamentado. E aí a CLT foi sendo modificada nessa última década para ir adequando aí o teletrabalho, assim como houve várias regulamentações no serviço público, que a gente sabe, principalmente 2017. Realmente 2017 foi um marco, assim, teve muita regulamentação a respeito disso. E aí, Uhum. eu estava pensando, assim, numa comparação. Eu acho que, da mesma forma que no Brasil já chegou o novo coronavírus, quando chegou o coronavírus, eu acho que a gente está no novo teletrabalho. Uhum. Porque comparando aqui o teletrabalho, e aí você falou, né? No TJ, inclusive, tem gente que faz o parcial e tal. Eu sou uma dessas pessoas que faz teletrabalho em uma média de 2 dias na semana. Sim. E o teletrabalho que eu vivo hoje não tem nada a ver com o teletrabalho que eu fazia 2 meses atrás. É outra realidade. E isso é interessante a gente falar, porque quando a gente está falando dessas demandas, né, que é o tema da nossa live, o que eu percebo é isso. A gente tinha o teletrabalho, e eu me lembro de falar disso até na mesa redonda lá, do que tinha, dos benefícios, como é que era esse teletrabalho, poxa, o tanto que ele impacta positivamente na produtividade, porque você está concentrado em casa, você não se desloca, você não tem chamada telefônica, não sei o quê. Uhum. Hoje, ele deixou de ser essa. Assim, ele ainda é essa opção, mas ele passou a ser praticamente obrigatório, porque a gente Ele não foi é mais opção, colocado ele em foi uma teletrabalho, de imposição, né? fato, Ele foi uma né? imposição. E ele acontece ao mesmo tempo em que nós alteramos a nossa rotina e a nossa rede de suporte, né? Sim, A gente sim. dispensou muitas vezes as pessoas que nos ajudavam em casa, né? Fazer comida, Uhum. limpar, rará. Então Uhum. assumimos esse papel, assumimos o homeschool das crianças e dividimos o espaço com outras demandas via teletrabalho e tudo mais. Ou seja, por exemplo, Sim. eu tenho pessoas que eu conheço que só tem um computador em casa, tem 2 filhos. Uhum. Então, são 2 crianças Uhum. fazendo escola online e 2 adultos trabalhando em teletrabalho usando um Sim, computador. É uma sim, loucura, né? sim. Aí vem a pergunta. A Pergunta de fatídica US$ 1 milhão. pergunta. A pergunta de um Sempre milhão de tem, dólares. viu, Ana? Nas lives aqui sempre tem uma pergunta de US$ 1 milhão. Quais são as dicas ou o que você pode dizer pra gente de como lidar com essa loucura que tem sido esse novo Uhum. teletrabalho?
Então, Cris, isso é realmente o teletrabalho que a gente está vivendo hoje. É muito importante, primeiro, a gente falar para as pessoas que elas entendam que nós não estamos num teletrabalho. Nós estamos confinados, nós estamos em distanciamento social, nós estamos em isolamento alguns e trabalhando, porque não estamos de férias. Né? Então, o trabalho ele não está vindo em primeiro plano, nós estamos confinados e trabalhando. Então, esse contexto ele é muito importante, não só para os gestores, mas para os funcionários, para as pessoas da empresa, servidores públicos, enfim, que a gente tem que começar a entender esse contexto, porque senão a gente começa a contaminar, né, o teletrabalho, porque eu já tive várias pessoas da minha equipe que já disse assim, eu não dou para o teletrabalho. Já vi que eu não dou, porque isso é uma loucura. Então, a gente precisa colocar isso dentro da situação que está, que isso que a gente vive hoje não é o teletrabalho, né? Porque nós não tivemos opção. O teletrabalho você tem uma opção, você se organiza. Eu tive colegas que trabalham comigo que tiveram que comprar computador, comprar notebook, porque não tinham em casa para dividir, né? Só tinham para dividir, não tinham para cada um ter um. Então, enfim, não prepararam o espaço da casa, o ambiente da casa. Então, tem várias questões que estão colocadas nesse contexto que a gente está e que elas não deveriam estar se a gente optasse pelo teletrabalho. Então, tirando essa conclusão de que não estamos no teletrabalho, né, estamos trabalhando remotamente de uma forma confinada, né? E aí ampliou tudo, porque nós estamos também sem pessoas em casa para nos ajudar, nós estamos com crianças, marido, todo mundo em casa, como você falou. Né? Então, assim, a primeira questão que a gente tem que pensar é por que a gente tem que dar conta de tudo? Né? Então, tem algumas questões que são filosóficas, aí que eu pergunto, de onde vem a cobrança? De onde vem a cobrança que a gente tem que dar conta de tudo? Né? E de onde estão nossas culpas? Porque nós temos culpas. E aí, onde que elas estão colocadas? Porque quando você pensa nessas questões, você tem que começar a aliviar, né? E o que eu pensei, assim, da gente conversar aqui? Que a gente começa a quebrar algumas crenças. Porque, por exemplo, a gente sempre teve uma crença, nós mulheres muito mais, que somos multitarefas. A crença caiu. Nós não somos multitarefas. O ser humano, ele é monotarefa, né? Então, assim, o fato da gente fazer muitas coisas, a gente acha que dá conta. Não, a gente não dá conta. Vai perguntar ao seu marido, ao seu filho, quais são os gaps que eles acham de você, né? Então, essa questão da multitarefa não somos. Nós somos perfeitas. Não, nós não somos perfeitas, né? Então, a gente não vai dar conta de tudo. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter, a princípio, uma dica, assim, a gente tem que separar, primeiro assim, a gente tem que fazer uma agenda mesmo, né? No dia seguinte, do que você vai fazer, um to-do list, né? O que você vai fazer? Agora não é para pegar a agenda e colocar tudo naquele dia, né? Porque o que acontece no final do dia? A gente não fez a metade, e aí começa a culpa, né? É um ciclo vicioso, né? Então, a gente tem que olhar na nossa agenda o que é urgente, né? Porque o que é urgente, o que eu tenho que fazer no dia seguinte é urgente. Por exemplo, eu tenho um processo que tem um prazo porque está numa licitação. Digamos, ele é urgente, ele tem prazo, ele é urgente. Então, assim, se é urgente, eu vou colocar só ele no dia seguinte. Porque o urgente eu tenho que fazer. Urgente eu tenho que fazer, seja no trabalho, seja com filhos. Ah, o filho caiu, quebrou o dente, tem que ir, é urgente, tem que ir ao hospital. Então, assim, as urgências a gente tem que fazer, né? Sim. Aquilo que é prioridade, porque daí você pode separar nas urgências, na prioridade e na sua rotina, que é o que você tem hoje. Essa rotina maluca com vários pratos pra gente equilibrar. Então, assim, a urgência seja no filho, no marido, no cônjuge, no companheiro, enfim, no trabalho, tem que fazer logo. As prioridades você tem que elencar, né? Então, eu tenho coisas que são importantes para fazer. As importantes, você tem prioridades, não, as importantes, você tem que elencar. Porque é importante, mas não é urgente. Opa, travou aqui. Tá. Travou um pouquinho, tá. Voltou. Então, as urgentes, a gente tem que fazer. As importantes, eu tenho que começar a priorizar, porque senão ela vai virar urgente.
Porque se eu não priorizo, ela vira urgente. Então, as importantes eu tenho que priorizar. E há outras que são as rotinas, eu tenho que flexibilizar. É aí que a gente entra. Nas rotinas, eu tenho que abrir mão de muitas coisas da rotina. Então, assim, se eu tenho que arrumar a casa todo dia, não vou arrumar a casa todo dia. Eu vou ter que flexibilizar. Então, vai ser de 2 em 2 dias que eu vou arrumar a casa. Enfim, eu vou ter que ser flexibilizada. Se eu tenho que fazer almoço todo dia, não vou fazer almoço todo dia. Porque eu preciso, né, faz um dia que você faz uma comida maior, congela, enfim. Enfim, você tem que começar a flexibilizar. Mas o filho não tomou banho hoje, não deu para tomar. Tá, não deu, é isso mesmo, amanhã ele toma. Então, você tem que pensar em não sofrer com as rotinas, porque para você conviver com elas, você vai ter que abrir mão delas e flexibilizar. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, sabe? A gente não querer sofrer com o que é rotina e que não está agregando dentro desse conceito das prioridades e das urgências. Acho que você falando aqui, acho que essa dica, assim, já é aquela que bate no peito, que é conseguir abrir mão. Eu acho que isso faz parte até do contexto que a gente está vivendo, aprender a abrir mão de algumas coisas que realmente não estão sob nosso controle. Quer dizer, você... O que disso tudo foi planejado? Nada? Falou isso aí, ó. Quitutinhos. Compra comida também, exatamente. Compra comida, né? Aprender a testar novas formas de fazer as coisas e aprender a abrir mão. Acho que é interessante, porque tem coisa que a gente coloca como se fosse uma regra, mas se você questionar um pouquinho, você vê que não é uma regra, é uma crença. E é um pouco diferente uma coisa da outra, né? Exatamente isso. Por exemplo, mas eu arrumo a casa todo dia. Tá, mas isso é uma regra, né? É uma coisa que você tem que de fato fazer. Eu tenho o quê? Ou é uma necessidade, você criou uma crença e você consegue flexibilizar nesse momento. Porque estamos num momento sui generis, estamos num momento diferente, né? É claro que eu não acredito que a gente vai voltar para a mesma rotina ou da mesma forma. Mas acho que o primeiro ponto é esse, sim. A gente conseguir minimamente organizar essas ideias. Eu acho que o abrir mão, né, Ana, traz essa coisa até de abrir mão, assim, do que está de fato sob seu controle. Porque eu vejo, assim, a pessoa está no caos, mas ela quer convencer o outro de que o político deveria... Não sei o quê. Cara, deixa eu te falar. Se você não trabalha diretamente subordinado ao político, você não tem influência nenhuma em relação a isso. Então, acho que é uma coisa que talvez você não deva se preocupar nesse momento. Porque não está sob seu controle. Eu acho que isso é um peso que você vai tirando, assim, sabe? O que eu consigo controlar de fato? Você vai controlar a sua rotina. É isso que você vai controlar. E olha lá. Exatamente. Né? Então, assim, e você tem que começar a entender, né? Porque, assim, o que acontece? Tem gente, aqui tu tinhas falando, eu não gosto de casa suja, mas acontece que não é uma casa suja, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Limpar todo dia não quer dizer que a casa, se não limpar hoje, a casa vai ficar suja, porque isso quer dizer que você vai recolher lixo, que você vai priorizar, lembre-se, você vai ter que elencar. Opa, parou aí um pouquinho. Se o quarto das crianças que está bagunçado, ok, deixa aquele quarto bagunçado, né? Então, a questão é de você ter que priorizar dentro daquela sua rotina o que é importante. Então, é importante lavar a louça, é importante você tirar o lixo, ok, pronto, é isso, né? Porque senão, você começa a criar em você momentos de ocupação. E aí, Cris, eu acho que nós temos uma crença também de que a gente tem que ser utilitária. Né? Então eu tenho que estar toda hora produzindo, fazendo alguma coisa, né? Se eu não consigo relaxar, eu não consigo. E a gente vai esquecendo de momentos para nós, até para não fazer nada. Até para não fazer nada. Por que eu tenho que estar sempre produzindo algo? Isso conversa com que carência minha, né?
porque eu tenho que estar sempre achando que eu estou produzindo. Então, assim, onde que a gente também está vivendo, um pouquinho olhando para dentro da gente, e a gente também, olha, esse meu tempo agora é meu, eu vou tomar aquele banho mais gostoso e maravilhoso que eu puder, e é um momento meu e pronto, e a casa pode cair, que esse é o momento meu. Então, se a gente também não se prioriza, eu acho que a gente entra nessa escala que eu falei, da prioridade, nós somos priorizar também, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, só para fechar esse raciocínio, é a divisão que a gente faz em casa. Eu vejo hoje, e aí assim, nós mulheres que temos todos aqueles, trabalhamos fora, somos empoderadas, bababá, bababá, tudo caiu por terra, né? Porque aí o ônus ficou, lava a louça, faz isso, faz aquilo, tudo voltou para a gente de novo. E aí eu pergunto, como estamos criando filhos? Como estamos dividindo a casa com o marido, que onde ele não... Porque não é uma ajuda, sabe, Cris? As pessoas não estão ajudando você. Elas moram ali dentro e elas têm que dividir aquilo para o bem coletivo. E não é uma ajuda pessoal para um e para outro. Nem você está ajudando seu marido, nem seu marido está te ajudando, né? Ou a pessoa que você mora, ou a pessoa que você convive, né? Então, ali é uma divisão de estar fazendo com que a casa ande para o bem coletivo. E essa conversa é muito importante com todos, né? Com o marido, com filhos, como também a parte de escuta, né? A gente tem que escutar como as pessoas estão também enfrentando tudo isso, sabe? Como os filhos estão enfrentando tudo isso. Então a gente tem que abrir um espaço para essa escuta do marido. Eu às vezes pergunto, depois do almoço, eu tento para tomar café ali com meu marido, eu falo, você está com medo? Eu pergunto, você tá com medo? Você tá tenso? Eu tô te achando mais assim. Então é importante a gente ter essa escuta também com o outro, sabe? O que, que o outro tá passando na cabeça dele, ser mais empáticos, sabe? E com a criança também. Escutar a criança, né? O que está acontecendo na cabeça dela, quais são os medos, quais são os anseios. Porque essa escuta, gente, ela é muito importante para que a gente renegocie, sabe? Faça novos acordos diante dessa escuta, né? Então eu acho que isso a gente perde, porque a gente, não, faz isso, limpa a casa, menino, junta aquilo, não deixa no meio da rua, não sei o quê. Mas o que você está ouvindo dessa criança? Como ele está se sentindo? Como ele está entendendo esse mundo onde ele teve que sair da escola, dos colegas, e você virou uma professora má, né? Porque você virou uma professora má em todos os aspectos, né? Então, isso... Despreparado. Eu acho que até é importante, né? Porque esse é um olhar que muita gente não se tocou ainda, e eu acho que é interessante para quem tem criança em casa, e aí a gente está falando das diversas idades, mas criança de forma geral, que é até reservar um tempo para sondar sobre isso, sabe? Isso é uma coisa que eu fiz no começo, tenho feito, assim, eu até coloquei, eu fiz um post há um tempinho sobre imunidade emocional, né? Como aumentar a imunidade emocional para a gente não adoecer mentalmente. No comecinho da quarentena eu fiz. E eu falo sobre isso, falo, gente, olha para as crianças, porque a gente passa, a gente... É natural que a gente sinta medo. É natural que a gente tenha hora que a gente se desespere. É natural que a gente dê uma pirada de vez em quando. Ok, isso é normal. Todo mundo vai passar por isso. Se você não ficar abalado minimamente, porque mudou tudo, tem alguma coisa estranha. Mas olhar para a criança e ver como é que ela está absorvendo isso, como é que essa rotina está impactando nela também. Porque eu não sei, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas talvez o impacto disso tudo, dessa rotina em casa, gere um estresse pós-traumático numa massa de pessoas, assim, e principalmente criança, porque ela tinha uma... Criança é muito apegada à rotina, normalmente, né? Tem aquela coisa ali de, eu acordo, vou pra escola, eu faço dever, eu que sento, almoço, tem toda uma rotina. Quando você percebe que isso vai se perdendo um pouco, isso dá uma... Eu percebi muito isso claramente essa semana, porque teve um dia aqui, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, a pessoa perdida no tempo, que acabou a energia no meio da tarde, acabou a energia. Então não tinha internet, não tinha televisão, não tinha.
E aí, eu peguei o meu celular, né? Mandei mensagem no trabalho, falei, olha, gente, eu tô sem internet aqui, tá? Quando voltar eu aviso e tal. E aí, a Gabi ficou, olha, e aí, mãe? Tal, eu falei, vamos dormir. Vamos dormir, vamos tirar uma soneca, a gente tá cansado, eu também tô cansado, isso aqui. Vamos aproveitar pra gente dar tirar uma sonequinha agora, isso aqui. E nós apagamos, né? E aquilo deu uma desnorteada. É impressionante. Ela ficou o resto, a gente dormiu, acordou no meio da tarde. E ela ficou assim, mãe, mas é muito estranho acordar e não ser de manhã e não ter aula. Mãe, não sei o que. Toda hora eu vi que ela tava perdida, assim. E eu até falei isso. Falei, cara, não foi uma boa ideia, porque deu uma... Sabe, saiu um pouco ela, tirou ela um pouco do eixo dela. É impressionante como é que isso tem um impacto. Assim, a gente talvez não perceba tão claramente, ou a criança não expresse isso e a gente não esteja mais atento. Mas acho que tirar um tempo também para perceber nas crianças, em quem convive com a gente, idoso, né? Que também fica... Você vê os idosos que não saíam de casa louco para sair, ou seja, uma coisa... Mas o que isso significa? Talvez seja um olhar também, né, Ana? Eu acho que esse olhar dessa escuta é importante, porque a rotina, ela vai ser necessária de você manter um mínimo de rotina possível para as pessoas, porque a gente precisa para uma estruturação, né? Mas a escuta, uma escuta afetiva e efetiva é necessário para a gente poder entender e não fazer julgamentos, não é? Porque nesse momento tá todo mundo meio perdido e a gente acaba fazendo julgamentos e falando com o outro baseado nos nossos vieses, né? E aí, quando a gente estabelece essa conexão com o outro, de escuta, né? E o que está acontecendo? Por exemplo, quando eu pergunto para o meu marido assim, poxa, você está com medo? Meu marido jamais falaria para mim que ele está com medo. Jamais ele abriria esse papo. Mas quando você pergunta ao outro, o que você está sentindo? O que você acha? Aí você se conecta, porque o outro vê que você também está aberto, né? Então você se abre para o outro. E quando você se abre, você permite que o outro seja vulnerável. Verdade. Porque daí é importante isso, é a gente aceitar a nossa vulnerabilidade. Então, a gente está vulnerável, né? Sim. E aí a nossa vulnerabilidade está exposta. Mas é ali que também está a nossa força. Né? Então é importante a gente aceitar isso e abrir para o outro essa vulnerabilidade para que o outro possa também se reconectar diante da vulnerabilidade. Porque os pais parecem que têm que ser heróis sempre, né? E nessa história não há herói nem há vilão, né? Então são pessoas que estão tentando conviver isso, né? E assim, e isso é importante, essa colocação. E isso também se dá quando a gente também vive só, né? Eu vi até um comentário aí. Então, assim, as pessoas que moram só, elas também estão passando por algumas dificuldades, né? Porque além de ter toda uma solidão que você tem que se conectar e se preocupar com outros que não estão na sua casa, muitas vezes, você fica também olhando assim, e agora, né? E aí você tem que separar o que é o tédio, né? E o que esse tédio conversa com você do que é aquilo que você tem que estar produzindo. Sim. Então, eu acho que é o momento da gente se reinventar também, sabe, Cris? E aí, assim, da gente olhar para muitas coisas que a gente deixou de fazer, que a gente pode agora ter um tempo para olhar, para fazer, para se deliciar, para acalmar. Não necessariamente, eu vejo hoje, assim, que tem um monte de gente, faz aulas online o tempo todo, depois tá, sabe, tá em aula, tá depois gastando, muita gente gastando mais, né? Porque começa a adquirir coisas no e-commerce, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que essas nossas lacunas de carência não se transformem em novos vícios, em questões que gerem para a gente depois novas culpas, porque de culpas já temos muitas. Né? Então, a gente está sendo impulsivo porque a gente está comendo mais, a gente está gastando mais, então é muito bebendo mais, né? Então é muito importante a gente tomar esse cuidado para que a gente não caia no extremo oposto, né? Isso. Então, a gente, por exemplo, eu hoje estou conversando com muitas mais amigas que eu conversava. Então, todo dia eu faço uma listinha, né? Para que eu falo assim, hoje eu vou conversar com essa amiga, hoje eu vou fazer uma call com essa amiga. Então, aquelas pessoas até que estão sozinhas, pega a sua listinha, seu caderninho, quanto tempo que você não fala com aqueles seus amigos, com pessoas que você gosta, e começa a colocar eles na agenda também, né? Para a gente poder fazer essa reconexão
Então, isso é muito importante. Porque senão a gente começa a usar os tédios para justificar as nossas carências. E a gente acaba indo para comportamentos que não são bons para a gente depois voltar a eles, né? Quando a gente voltar a uma vida onde a gente possa sair, né? Exatamente. Cara, assim, cada vez que eu faço, vou fazendo live, vou lendo, mas me leva à conclusão de que o que salva a gente mesmo é o autoconhecimento. É você perceber, assim, Sim. essa questão da prioridade que você falou, eu acho fundamental. Então, você olha para alguma coisa e fala assim, gente, isso Claudinha aqui saudade é também. prioridade para mim? Isso aqui vai me acrescentar, vai me ajudar nesse momento? Porque eu acho que é isso, sabe? Assim, até saber dizer não e sim para as coisas, né? É uma oportunidade, tem muita coisa que realmente vale a pena, tem muita... liberando filme, liberando livro e curso com desconto. Então, assim, é um momento, talvez, de oportunidades? Sim. Mas o que que Sim. você quer? O que que você está buscando? Porque senão você começa... É igual você andar no shopping na época de promoção. Tudo vai ser E você bom. está colocando mais coisa, mais pedra na sua Exato, porta, né? É mais né? coisa para você, né? Então, assim, mas se você busca talvez um autoconhecimento, se você tem um propósito, se você tem um foco, um objetivo Sim. futuro, que seja, Isso. tá, eu depois disso eu vou fazer tal coisa, eu quero implementar tal coisa. Ok, pega esse para trabalhar Isso. e foca nisso. Ah, então tá, então isso aqui vai me acrescentar, ok, então eu vou acrescentar isso aqui na minha rotina. Dá para acrescentar? Dá. Então tá, então vou fazer. E eu acho que é isso, é você sempre estar avaliando essa questão das prioridades, né? E engraçado porque essa é uma coisa que não muda, essa era uma coisa que já estava dentro da rotina de quem fazia o teletrabalho anteriormente, né? Você conseguir diferenciar isso, porque o teletrabalho, ao longo do tempo, e a gente está falando aqui, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse esquema desse novo teletrabalho, mas o teletrabalho ele vai penetrando na sua vida. A princípio você faz, e aí eu tava, já tinha um ano e pouco que eu estava fazendo Uhum. teletrabalho nesse esquema que eu tô te falando, né? 1 ou 2 dias na semana conseguia fazer teletrabalho. E assim, era muito claro, era dentro da minha rotina, dentro do horário de trabalho. Dava meio-dia, ligava o computador, conectada até 19 horas, 19 e pouquinho, seguido 7 horinhas ali, fazendo demanda, não sei o que. A produção é muito maior do que presencialmente, porque você não tem as interrupções ali do trabalho, do ambiente de trabalho, em casa é muito mais tranquilo, silencioso, tal, não sei o quê. Hoje, o contexto é outro. Então, pelo menos assim, na minha percepção, eu acho que eu acabei fazendo isso intuitivamente. Eu acho que realmente é uma dica boa. Todos os dias eu tenho uma agenda. É Desde, isso. desde a rotina da quarentena. Todos os dias tem uma agenda, gente. A pessoa que já vai fazer propaganda. Eu tenho um plannerzinho da minha editora, coisa Sim. mais linda, ó, que todos os dias tá listadinho aqui, ó. Hoje eu É tenho que fazer isso. tal coisa. Então, assim, eu tenho que acompanhar a minha filha, porque ela tem 8 anos, a aula online para ela é outro mundo e ela tem dificuldade? Tem. Então, ela Aham. senta aqui, eu sento aqui do lado e boto de manhã para fazer coisas que eu não tenho que prestar muita atenção, coisas mais rotineiras. Ah, eu tenho que escrever um negócio aqui de trabalho, de post, de gestão de Uhum. pessoas, alguma coisa no livro, não sei o que. Faço pela manhã. Beleza. Terminou a aula online? Agora vamos focar no trabalho, né? Focar no Uhum. trabalho, tá? É a hora que, por exemplo, eu coloco para ela se divertir. Ó, filha, agora é a hora de você descansar, de você... É uma questão assim, ela também precisa disso, e isso é o que você está falando de E ela perceber, né? precisa entender que você tem que trabalhar, né? Ela Isso, precisa entender que você não está à exato, disposição. As crianças exato. precisam entender dos limites, porque você Isso. não está à disposição. E você não está à disposição, nem se estiver de férias, porque você não pode tirar isso no sentido de querer compensar pelo momento que está passando. Não, ela tem que viver esse Isso, momento também. Ela tem que entender que é um momento de restrição, isso. claro que dentro da compreensão dela, né? Ela tem que viver esse momento, porque a gente não pode poupar os filhos das coisas da vida. A gente não pode, né? Isso, Porque eles isso. estão vivendo, a gente não pode fazer isso. E aí você não favorece a tê-los
autônomos, a serem pessoas autônomas. Então, eles estão frustrados? Sim, mas a mamãe também está frustrada. Eles estão chateados? Sim, mas a mamãe também está chateada. Né? Então, assim, é isso que está acontecendo, sim. Né? Mas estamos juntos. Estamos aqui juntos para apoiar. Então, é essa mensagem, não disfarçar a realidade dos fatos, né? Porque isso é muito necessário para o crescimento das crianças, para a compreensão delas, né, dentro do seu mundo, óbvio. E uma coisa que eu vejo muito, sabe, Cris, é que quando a gente começa a querer tudo, a gente está muito vivendo o fenômeno do que a gente chama do FOMO, né? Que é aquele fenômeno do Fear of Missing Out, né? Então, é um fenômeno que aparece que hoje já é categorizado, que tem pessoas que passam por isso. O FOMO é um acrônimo do inglês Fear of Missing Out, onde a gente não pode perder nada. Sabe aquilo que parece que se eu estou aqui conversei agora, eu tenho que estar em outro lugar também, porque eu estou perdendo aquilo que está acontecendo agora, porque agora, nesse horário também, tem outras coisas disputando minha atenção. Então, eu acho que talvez seja um momento da gente estar mais presente onde a gente está, onde a gente pousou, onde a gente escolheu estar, né? Então, essa questão do fome também, viu, Eric? A gente tem que ter essa... Porque, assim, a sensação que a gente tem é que a gente não pode perder nada. Se eu estou aqui, está acontecendo 3 ao mesmo tempo, eu abro 3 hiperlinks para ouvir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E a gente tem condição, eu acho que a gente não tem condição fisiológica de o que você está gerando em você? Você está gerando uma ansiedade, você está gerando um estresse, uma ansiedade, e que no final você esteve em todos os lugares e não esteve em nenhum, né? Porque você não estava presente. Isso. Então, a questão que eu acho que é importante, é uma outra dica que eu dou, é a questão da gente ter essa atenção plena, essa presença, né, naquilo que você está fazendo. Lembrando que a gente é monotarefa. Então, se eu falo, agora eu vou terminar este processo, eu vou terminar este processo. E essa sensação de que você conseguiu terminar algo te dá uma sensação, uma endorfina de realização e de sentimento que as coisas estão progredindo e andando. Então, escolha estar em algum lugar. E naquele lugar que você escolheu, ou naquela tarefa, ou naquela atividade, você esteja. E isso te dá uma produtividade muito maior. Isso te dá uma questão de você ter... Porque hoje o que a gente faz? A gente abre um leque de iniciativas e não temos acabativa. Então, exatamente. Abre 1000 portas, começa lá, tô lá, vou ter que fazer o almoço, aí vou cozinhar. Não, agora eu paro 1 minutinho e vou ali. Agora eu vou parar 1 minutinho e vou no trabalho. Você acaba não fechando nada, você abriu só janelas e não fechou nenhuma. Isso te dá uma sensação no final do dia de que você viveu em função da casa, do trabalho e você não fez nada. Um cansaço extremo, sabe? Um cansaço extremo e de não completude. Você não está satisfeita porque você achou que você foi péssima em tudo. Que você não fechou nada, que você não terminou nada, você não entregou no trabalho que tinha que entregar, você não resolveu a questão do filho, você não fez aquele almoço todo que você pensou que ia fazer. Enfim. Então, a minha sugestão é focar, né? A gente não tem essa acabativa, então a gente tem que focar naquilo que a gente vai fazer e terminar aquele ciclo. Se for uma coisa grande, parta ela em vários dias. Você vai arrumar uma casa? Gente, todos nós sabemos que fazer uma faxina de casa é uma coisa pesada. Se você vai dar conta, você não vai dar conta durante a semana, porque você vai ter que trabalhar, você tem que atender filhos. Então, faça pequenas coisas num dia, pequenas coisas no outro, não é? Então, divida isso dentro do seu dia. Então, uma das coisas que eu sugiro é isso, é você ter atenção plena, que você esteja realmente presente naquilo que você estiver fazendo, que você se concentre. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade de concentração, que abrem 1000 abas, eu sou uma, abro 1000 abas, a minha estratégia, qual que eu faço? O que eu faço quando eu sou essa pessoa do hiperlink, né? Se você pegar meu computador, ele tá cheio de aba aberta. Então, o que eu faço? Quando eu vou trabalhar, se eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que me concentrar mesmo e tal, eu uso muito, não sei se vocês conhecem, aquele Pomodoro, né? Aquela técnica do Pomodoro.
Então, é uma Sim. técnica que, assim, para mim, funciona, né? Então, assim, 25 minutos, eu ligo o cronômetro e 25 minutos eu estou ali concentrada fazendo aquilo. Então, o mundo pode cair, que eu estou lá concentrada fazendo aquilo. Aí passa na minha cabeça mil ideias, né? De outras coisas diferentes da que eu estou fazendo. Eu anoto, eu falei, então, assim, meu Deus, será que eu depositei? Se eu paguei o boleto do, sei lá, do condomínio? Aí anoto num papelzinho, não vou resolver isso agora. Passados 25 minutos, aí sim, é uma técnica que você faz 25 minutos. De 25 minutos em 25 minutos, você faz um intervalo de 5 a 10 minutos, que você descansa, que você relaxa, que você vai fazer outras coisas que você deveria fazer. Então, isso é uma coisa que me concentra, sabe? Porque eu sei que eu não vou ficar 3 horas naquilo. Eu sei que eu vou parar depois de 25 minutos, né? E eu posso ter esse refresco para fazer essas outras ações que passam na minha cabeça. Então, a gente Essa é tem uma que... dica muito legal, né, Ana? Porque assim, eu acho até que eu já faço meio instintivamente. Porque Tem eu. uma técnica que é de um italiano, tem até um livro sobre isso, Aham. né? Então, é a técnica do Pomodoro. Se colocarem isso assim dentro no site aí, vocês têm várias explicações legais de como usar isso. É bem interessante, assim, para quem tem muito hiperlink, né, na cabeça. Agora, eu acho que é legal. Eu não consigo. Assim, apesar de eu ser uma pessoa extremamente de acabativa, assim, eu sou uma pessoa que pega o projeto e vou até o fim, muito, muito, sou muito de fazer. Eu não consigo ser muito estimulada. O que significa isso? Uhum. Eu não consigo abrir muitas abas no meu computador. Se começa a ter muita coisa visualmente e muita demanda, eu tenho uma coisa de, peraí, Para, eu não para. consigo, eu não consigo, não Uhum, consigo. uhum, Agora, uhum. qual que é a diferença? E aí, isso é uma coisa assim que as pessoas perguntam muito, eu imagino que pelo seu perfil também devam te perguntar muito, que é, tá, mas como é que você faz tanta coisa? Né? Até a Renata perguntou aqui, né? Você tem livro escrito, eu tenho 6 livros. É. Só além de dar aula, além de ser servidora pública, além de, né, 200 mil coisas. Tá, como que eu faço? Qual é o segredo? Eu acho que o grande Uhum. segredo é exatamente isso. Quando eu estou fazendo uma tarefa, eu estou fazendo aquela tarefa. O mundo pode cair, pode pegar fogo. A Érica tá aqui, a Érica trabalha comigo, ela sabe. Às vezes ela tá falando, tem alguém, tem gente conversando dentro da sala de trabalho e eu não escutei uma palavra. Eu fico extremamente Não, essa focada. Eu acho que eu capacidade entro eu num não tenho, flow Cris. total, assim, de Essa produtividade. capacidade eu não tenho. Nossa, eu sou muito. Agora, assim, se acontece um pensamento, e acontece muito, eu sempre estou É, com um caderno ou um papel. Sempre. isso. Gente, eu acho que essa dica Intelectualmente é a também. dica de ouro, assim. É, Sempre. Porque vem, né? Você tá eu no também. meio do raciocínio lá, respondendo um negócio. No meu caso, fazendo uma sentença, tô olhando o documento, ver a prova, não sei o quê. De repente, eu falo, cara, eu mandei o WhatsApp para fulano para responder tal mensagem. Mas na hora, eu não pego o celular, eu anoto um papelzinho. Mensagem de fulano. Uhum, Ah, uhum, boleto, não sei o quê. Ah, sim. falar tal Eu coisa também com não tenho sei esse quem. caderninho. Porque aí a hora que Isso eu é for fazer minha legal. pausa, exatamente isso. Aí eu vou lá na minha listinha e falo, ó, os papéis, É isso aqui, ó, isso. isso aqui. Eu tenho É, cadernos de coisas é, anotadas. E isso é muito importante, cara, porque isso organiza você internamente, assim. Para fazer sim, né? trabalho nessa demanda que a gente está agora, gente, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Ah, mas eu não gosto. Cara, usa o celular então para isso. Bota no bloquinho de notas do celular, né? Tarefa lá, tal coisa passou. Isso é um privilégio, viu, Cris? Como está dizendo a Érica aqui, é um privilégio. Eu não sou assim, eu sou essa pessoa bem acelerada, no sentido da mente, né? Assim, eu tenho que abrir muita coisa, eu gero uma ansiedade em mim mesma. E aí eu comecei a usar estratégias, e essa é uma estratégia que eu Essa é uso, muito né? É uma legal. dessas que eu Uhum. adoro. E a outra estratégia é essa que você falou, né? Eu tenho um caderninho e eu vou colocando lá. Por quê? Porque a gente tem que dar download na cabeça da gente, né? O cérebro, ele não foi feito para guardar todos os lixos que a gente tem. Todos os pensamentos. Ah, paguei o boleto? Isso é lixo, é operacional. Então, dá download, coloca no caderninho, né? Isso. Então, o cérebro ele tem que ficar
com memórias de coisas muito mais qualitativas. E hoje a gente vive, Cris, essa questão da era da atenção, né? Então, tudo chama atenção, né? Tudo a gente se desvia muito facilmente do nosso foco, como você falou, e da atenção. E aí, o que eu acho que é importante, tem a ver com essa crise e essa síndrome do FOMO que eu falei, é porque você tem que olhar aquilo que tem a ver com o que você quer de propósito, de objetivo nas coisas que você vai fazer. E você tem que saber que ao você receber coisas e fazer coisas, você vai abrir mão. Você vai abrir mão e você vai ter perdas, não é? Sim. Então, a gente tem que lidar com as perdas, porque também a gente só consegue fazer um processo de mudança, né? Quando a gente consegue abrir mão de coisas que não nos servem mais. Isso. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é importante a gente olhar o que já não serve mais, o que não cabe mais nessa forma que a gente está vivendo ou que a gente quer viver no futuro, né? Então, a gente não vai fazer uma mudança carregando todas as mazelas. É igual você, né, mudar de uma casa para uma casa nova. Muitas vezes você não vai querer carregar todos os móveis velhos, né? Você vai doar, você vai deixar para lá, enfim. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para o que a gente está deixando para trás, o que a gente tem que deixar para trás, sabe? Isso. E o que a gente quer começar a ter e começar a florescer dentro da gente, né? Para a gente fazer essa travessia. Porque há de ter aprendizados. Ter aprendizados. Com certeza. E quais são os aprendizados que me permitem abrir mão de uma Ana Cláudia mais controladora, uma Ana Cláudia mais atarefada, ansiosa, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar para trás, né? Para eu já começar a me exercitando agora, nesse momento, né? Não, e deixar para trás, eu acho que até assim, talvez, se você colocar no papel, eu acho que, gente, use o escrita. A escrita, ela é realmente libertadora. Coloca no papel primeiro todas as tarefas do dia, né? Que você vai fazer e faz tal. Tudo bonito, né? E pensa o seguinte, pega um dia, o primeiro dia, e vai anotando o que você de fato está fazendo. Que seja, eu perdi 20 minutos pensando na discussão que eu tive em 1997 com um colega. Porque isso, a gente consegue, inclusive, fazer essa limpeza que você está falando. A gente está passando por uma mudança, e talvez essa seja uma dica legal, que a gente está ocupando o nosso presente com o nosso passado. O passado está ocupando uma boa parte do nosso presente. O passado não deveria estar ocupando o nosso presente. Deixa o passado lá onde ele está, porque agora é outra época. E a gente fica lá, ai, mas olha só. A gente passa, né, Ana? Quem que não tem sequelas aqui? A Érica sabe que eu falo isso todo dia. Eu falo, gente, eu sou totalmente sequelada, eu sou cheia de sequelas. Ok, sim. Mas eu tô carregando só cicatriz, eu não tô carregando uma ferida aberta. Tô tratando exatamente para não ficar carregando e não ocupar o meu dia, a minha cabeça com essas coisas. Que isso nos ocupa talvez até mais do que as nossas próprias tarefas. A gente perde tanto tempo, né, com isso, que a gente fica remoendo coisas e tal. Sendo que isso aí vai te privar de gozar do presente, né? Você ter uma conversa com quem tá com você boa, igual você falou. Realmente, eu até acho que me conectei mais mesmo na quarentena. Tenho me conectado mais por conta disso, assim, nossa, gente, tanto tempo que eu não converso com pessoa, tal, não sei o quê, e você agora liga mais de vídeo, tudo mais, quer dizer, é um novo momento, e que bom, né? Acho que é um grande benefício que esse momento está trazendo pra gente, que é aumentar nossas conexões. Abre para o novo, abre nossa agenda aí para o novo. E o que eu acho mais importante nessa questão, quando a gente pensa em trabalho também, porque a gente está falando da gente, da nossa casa, e quando a gente pensa no trabalho, é também isso. Quando a gente voltar, né, e a gente teve essa experiência agora, a ideia é que processos de trabalho você vai ter que reinventar no seu trabalho, sabe? Que coisas você vai ter que mudar, que controles você tinha no seu trabalho que eram desnecessários, porque tiveram que ser abertos agora por conta da pandemia. Que coisas, que processos que você tinha que eram engessados, não é? E que você agora vai ter que abrir mão também. Que novos processos você vai ter que incorporar
Porque diante de tudo isso. Então, olhar o seu trabalho também, e quem é gestor, olhar que coisas que a gente deixava de fazer, que a gente pode fazer, que coisas que a gente não arriscou. Ou seja, onde estão as oportunidades que estavam disfarçadas, né? Que hoje elas parecem que deram uma luz, não é? E é porque, assim, a gente talvez, a mudança, quando é uma mudança que a gente quer, ela fica mais lenta, porque a gente começa a usar todas as nossas muletas para não fazer a mudança. Isso. E quando é uma mudança que te sacode, que vai porque vai, você não tem opção. Ou você vai mudar, ou você vai mudar. E eu acho que a gente não pode perder esse time, sabe? De rever esses nossos processos de trabalho, se você for gestor, rever as questões com a sua equipe, porque hoje, o que eu estou te falando em teletrabalho, eu tenho muitos gestores lá no tribunal que não queriam teletrabalho, que não autorizavam o teletrabalho. Das grupos de resistência, né, Ana? Que a gente viu muito. Né? Mas aí a questão é que agora muitos estão falando, poxa, eu acho que o teletrabalho é uma boa, porque aumentou a produtividade e tal. Então já seria uma nova forma. As pessoas que estão perdendo emprego, como a que te está falando, né? Então é uma nova forma também de rever. Será que aquele emprego era o emprego que você queria realmente? Porque eu vejo muitos colegas que estão até perdendo emprego, a gente sabe o quanto é duro isso, mas será que não já estava datado aquela empresa? Sabe? Será que aquela empresa que você estava fazendo o que você fazia já não era porque você não se permitia a pensar no novo? E eu vejo hoje também muita gente se reinventando, né? Então, áreas até se reinventando. Porque eu não podia trabalhar assim. E agora estão trabalhando. Então, assim, de repente, todo aquele conhecimento que você tinha no seu trabalho, por que você não transforma fazendo lives, passando esse conhecimento para alguém? Assim, é se reinventar. É olhar para você nesse momento e pensar quais são as suas competências, né? Quais são realmente... Você se conhece? Onde você tem ponto forte, né? Onde que são os seus pontos de gap que você precisaria fortalecer, né? E onde esses pontos fortes, eles se encaixam na situação agora, né? Onde que esses pontos fortes se encaixam na situação agora? Então, porque eu vejo assim, tem muita gente que, eu sempre gostei de escrever. Quem sabe se agora não é oportunidade de você... Começa fazendo pequeno, gente. Começa pequeno, sabe? A gente começa pequeno, começa testando, faz um e-book, né? Coloca aí, compartilha um artigo no LinkedIn, compartilha um artigo no Medium. Manda para os seus contatos do WhatsApp. Manda para os seus contatos. O que você acha disso? Publica na sua conta, publica nas suas contas. Então, comece a olhar para isso e ver... Porque eu acredito que todos nós temos as nossas competências e que elas são super válidas para o mundo em qualquer momento. O que eu acho é que a gente tem que olhar o que a gente precisa melhorar e traçar um plano de desenvolver isso, né? Então, eu acho que a gente tem que, assim, sair desse lugar comum. Hoje, olha... Veja, a gente sempre fazia um evento que a gente fazia lá no tribunal, que era presencial e tal. E agora a gente vai fazer esse evento online, né? É um evento grande, um evento online, e a gente nunca pensou nisso. Então, o que seremos depois da pandemia, né? Que coisas transformaremos? Então, isso é uma coisa muito... estava aqui na minha lista para fazer para você. Que coisas transformaremos depois, né? Quando tudo isso passar, quem seremos? O que transformaremos, o que nós mudaremos, porque não caberá mais. E eu acho que a gente trouxe muitos conceitos nesse momento de colaboração, de trabalhar em rede, de trabalhar... cooperação. A Samanta está falando, temos de ser melhores. Samanta, um beijo para você, amiga. Temos de ser melhores. E às vezes eu vejo assim, alguns colegas dizendo, mas eu vejo que aquele meu chefe já está querendo voltar logo para o presencial para ser igual ele era. Eu falei, e você? E você? Qual é a sua responsabilidade? Dessa forma também. Né? E você? Como que você vai voltar? Qual é a sua responsabilidade nisso? Porque a gente fala assim, mas o chefe vai ser o mesmo. Gente, a relação é sempre de 1 mais 1, né? E onde? Mas você não é mais o mesmo. Aí eu acho que entra na área de influência, né? Eu tinha falado que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o macro.
Mas no nosso Não. microambiente, a gente também não tem controle, mas a gente tem influência. Você usa a sua Isso. influência de forma positiva? Você usa a sua influência Isso. para achar soluções criativas, para mudar para uma coisa melhor o seu próprio trabalho? Porque eu acho que, assim, o não você já tem, né? O não É você já tem, já isso. está posto o não. E se a gente tentar? E se a gente É. sugerir? Ah, não aceitou hoje? Tá, daqui a uma semana você fala de uma outra forma, num outro contexto, tenta de novo. Talvez dê certo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade pra gente também, né, Ana? Um pouco. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente terceiriza muito, né, Cris? Bom também te ver, Samantha. A gente terceiriza muito e eu acho que nesse momento é a gente pegar as rédeas daquilo que você tem. Porque, olha, uma coisa que desmistificou também é a gente não tem controle. Ponto. A gente não tem controle sobre as coisas e ponto. A gente não tem controle sobre pessoas, né? O que a gente pode fazer é impactar ambientes que a gente está. A gente não controla, eu não controlo meu chefe, eu não controlo meu marido, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muita humildade para entender que a gente não vai ter esse controle e isso caiu por terra. O que a gente vai ter, e eu acho que isso fala muito com o teletrabalho, porque a gente tem uma cultura de controle, né? Uma Uhum. cultura de que se eu vejo você está trabalhando porque eu estou te vendo. E isso é uma mentira, né? E quando a gente fala de teletrabalho, que a gente troca a questão de ponto, de horário, para a questão de entrega de resultados, a coisa muda de figura. E o que é a Exato. base disso, né, Cris? Eu acho que a base de todas essas relações, seja ela de trabalho, seja ela de família, a base é a confiança, né? Então eu acho que confiança é a base de tudo isso, sabe? Do teletrabalho, dessa questão que a gente tem em casa. Então, assim, essa base de confiança é que vai nos levar até a autonomia. Então, eu vejo muito no trabalho as pessoas dizem assim: ah, porque a minha equipe não tem autonomia para o teletrabalho. E eu pergunto: e você, gestor, faz o que para isso? Porque a Você já ideia que o deu gestor autonomia, né? o que o gestor ele tem que fazer, ele tem que levar a equipe para esse estado. Você não faz isso com seu filho? O que você quer do filho? Seja uma criança com autonomia, né? E eu acho que é muito a questão de, sabe aquela, eu uso muito a metáfora de andar de bicicleta, né? Quem não ensinou nunca, né, o seu filho a andar de bicicleta, né? E como é que a gente faz? É. Ele vai com duas rodinhas, depois você vai tirando uma, depois você tira a outra, ele vai cair, ele vai ficar, vai tombar, mas você está do lado. Você vai estar do Uhum. lado. Ele está tirando uma e você está ali, ó, segurando, não segurando, mas ali perto para que se ele cair você socorra. E eu acho que é assim que a gente tem que Isso. fazer com as pessoas. Tem que assim ir dando essa autonomia, dizendo assim, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Para ter um momento em que ele vai disparar na bicicleta e vai dizer, olha aqui, mãe, o que eu faço na bicicleta? E é exatamente isso. Eu acho que essa questão de você apoiar o florescimento do outro, apoiar o crescimento do outro, né? Apoiar a autonomia, ela é uma função principal de quem é gestor, de quem trabalha no teletrabalho, quem tem filhos em casa, né? É apoiar que teus filhos sejam autônomos, né? É apoiar que ele adquira essa autonomia, né? É, e eu acho que isso se aplica também à relação de trabalho, né, Ana? Quando a gente está falando É aqui, isso, ai, meu gestor não me dá autonomia. Então, prove que ele pode confiar em você. Dê a sua confiança, e isso é recíproco, né? A pessoa sabe que pode contar com você. Demonstre é. isso, que é confiável, Confiança é então, né? conquistada, né? Confiança é conquistada, né? Não é Gente, uma se a coisa que gente você. cair, só para. Porque ainda tem coisas para falar. Se a gente cair, a gente volta. Por favor, voltem para a gente continuar, porque a gente já está aqui no limite, mas ainda tem algumas coisinhas para falar. Então vai lá, fala aí essas coisas aí. Que você tem aí para apresentar. Não, é porque a gente nem abriu uma pergunta, talvez as pessoas até tenham mais alguma pergunta aqui para fazer, mas para complementar esse raciocínio, essa relação de confiança que você estava falando. E eu acho que talvez as pessoas não pensem que essa é uma habilidade importante. Eu acho que quem talvez sofra mais nesse contexto seja aquele padrão, aquela pessoa padrão. Ah, eu vou trabalhar, que está no modelo taylorista ali, né? O supervisor está olhando e ele está ali cumprindo horário. E esse é um paradigma que para mim agora foi enterrado de vez. Ele vai. É isso mesmo, Cris. É isso
mesmo. Então, e aí eu acho que essa pessoa, esse servidor padrão, ou esse trabalhador padrão, que era aquele que estava ali sob supervisão, num modelo bem fabril, assim, eu acho que realmente esse 2020 veio para provar assim, olha, isso aí já acabou. Isso aí ficou no passado, já era. E aí a gente vai para um novo modelo de relação mesmo de trabalho, né? Baseado nessa colaboração, na confiança. E aí eu acho que é um repensar, talvez, das nossas próprias crenças nesse sentido. De assim, então tá. E aí, esse tempo, essa quarentena, o que eu posso desenvolver? Talvez desenvolver essa habilidade de se organizar internamente. Eu acho que é o principal aqui, né? Quando você começou trazendo essa primeira dica de separar prioridade do que é urgente e tudo mais, eu acho que é uma dica fundamental, inclusive internamente, né? Realmente pegue isso, assim, gente, como assim, um mantra, porque essa é uma habilidade que vai ser requisitada demais a partir de agora. Acabou esse negócio de ficar sob supervisão, né? Isso é um paradigma. A gente já tinha falado sobre isso na mesa redonda lá em 2017, ou seja, na era passada de 2017, a gente tinha falado sobre isso lá. Tinha trazido isso como um paradigma que o teletrabalho quebrava, mas as pessoas lá foram descrentes. Eu não sei se você se lembra, a reação foi muito, ai, mas você fala isso, mas não é assim, não é assim que acontece. Gente, acabou. Acabou. Acho que esse teletrabalho, esse novo modelo, está provando isso pra gente. A gente vai voltar a ter as relações presenciais, eu não tenho dúvida, isso vai voltar. Mas de forma completamente diferente, né? Em outras bases, né, Cris? Em Eu outras acho que volta com bases. novos acordos, né? Novos acordos, novos propósitos. Inclusive, assim, eu estou aqui nessa equipe porque eu quero estar, né? Porque Isso. você começa a se permitir outras potencialidades suas e que você voltar para aquelas condições é porque você quer estar ali, né? E o trabalho, ele sai dessa coisa só de utilitária para ter uma questão de bem-estar, de felicidade, de você estar num ambiente onde você tem uma segurança psicológica para você ser quem você é, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, é esse lugar, né, que a gente busca. É esse lugar que a gente busca, onde você pode ser quem você é, onde ali tem um bem-estar e onde você pode ser feliz, né? Onde você pode realizar suas potencialidades, né? Todas as construir suas propósitos, né? Propósitos comuns, que as pessoas, porque todo mundo consiga enxergar, né? O que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Onde a gente quer chegar? Né? Eu acho que sem romantizar, né? Porque a gente fala assim, Sim. mas felicidade. Meu marido é engenheiro, pensa. Então ele é daqueles caras que acha que felicidade só é fora do trabalho, né? Quando eu falei para ele um dia que eu ia sair de uma área porque eu não estava feliz, ele falou assim: não, mas você tem que ser feliz, não é lá, né? O trabalho é para trabalhar. E é uma coisa que é importante a gente entender é que nós não temos uma vida no trabalho, uma vida na família, uma vida na relação. A gente tem uma vida. A gente tem uma vida, sabe? A gente tem uma vida. E essa é uma vida. Então, o trabalho faz parte, sim, da sua vida pessoal, porque ele te dá realização. Sim. Então, ele te dá uma realização, ele te dá uma identidade, ele te dá uma possibilidade de você demonstrar os seus feitos. Então, tudo isso faz parte de uma vida, né? Então, a gente não pode compartimentar isso como se fossem coisas isoladas e que não conversassem. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma vida, né? E dentre elas, dentre as possibilidades da minha vida, tem meus relacionamentos, tem meus filhos, tem meus pais, tem meu trabalho. E eu preciso olhar para todas essas dimensões, né, e priorizá-las em tempos diferentes. Então, assim, se hoje eu tenho que entregar esse trabalho que é muito importante, é esse trabalho que é priorizado. E aí, filho vai não ficar priorizado. Marido vai não ficar priorizado. E tá tudo bem. Amanhã os pratos se invertem. Amanhã os pratos, quem está priorizado é o filho, e não aquela questão do trabalho. Isso, e a gente vai ter que jogando com isso, sabe? Porque a gente acaba fazendo tudo pela metade e a gente não vai ser bom em tudo. A gente não é bom em tudo.
Então, a gente tem que realmente entrar nesse processo, né? Eu acho que é um processo que a gente tem que começar a aceitar e ter um pouco de compaixão, né? O que nos falta é compaixão, né? Que você precisa ter uma compaixão com você mesma. A gente fica muito sobrecarregada dos sims que a gente dá para todos e dos nãos que a gente dá para a gente, né? Só que essa Isso. conta, ela vai chegar lá no futuro, sabe? Essa Exato. conta vai chegar no futuro, porque eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí a gente vai querer resgatar isso e o tempo é a única coisa que não resgata, né? O tempo a Exato. gente não resgata. Então eu Exato. acho que a gente tem que começar a construir hoje o que a gente tem, sabe? Então eu acho que muda o propósito, muda a relação no trabalho, muda essa questão de você ter bem-estar, de você ter umas relações interpessoais, de você conseguir colocar suas competências a serviço daquilo que você faz, né? Concordo. Coisa Eu linda, acho que né, é gente? isso. A Ana é demais mesmo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode mandar no quadradinho aqui de pergunta ou escrever aqui no comentário, que eu vejo que as pessoas preferem às vezes o comentário, mas a gente tem um quadradinho aqui só para fazer pergunta. Ainda não tem nenhuma pergunta aqui, assim, Sim. especificamente. As pessoas fizeram alguns comentários Foram durante a comentando live. aí, né? Foram comentando e a gente foi Eu ia, falando um pouquinho sobre elas. para fechar, eu acho que a gente já falou um Tá, pouco eu sobre também adoro isso. você, beijo. A gente acho que a gente acabou falando sobre isso, Ana, mas acho que é legal só para delinear aqui e para fechar. O que você prevê, e aí aqui é previsão mesmo, chute, mas como é que você prevê aí esse futuro do trabalho 2021? Eu vou botar assim porque a gente não sabe quando é que muda, mas enfim, pós-pandemia e regularização aí das coisas, como é que você prevê esse futuro? Olha, Cris, eu não sei se eu prevejo ou se eu desejo, né? Às vezes, Eu acho melhor desejar, mas ó. às vezes a previsão é muito mais desejo, né? Porque eu acho que as previsões elas vêm muito com isso, né? Mas o que eu acho, assim, eu acho primeiro, assim, as pessoas elas vão voltar para o trabalho e a gente vai voltar para o trabalho, só que a gente tem que começar a nos reengajarmos, né? A essa volta, porque é outra mudança que a gente vai ter, né? A gente teve uma mudança de ser jogado para Isso. fora do A gente se ambiente físico. adaptou, agora, A depois, quando a gente gente se se adaptar de adaptou, verdade, agora a aí gente muda tem de uma novo. outra mudança para a gente voltar, né, para aquele lugar físico. Então, o que eu Exato. acho aqui com essa mudança que a gente volta para esse lugar físico, apesar de voltar para o mesmo lugar, a gente não volta da mesma forma. E eu prevejo que, assim, primeiro que vai aumentar as demandas de teletrabalho. Isso eu já estou prevendo Sim. lá no tribunal, porque eu já sei que vai aumentar as questões de teletrabalho, tendo em vista os comentários que eu ouço dos gestores, inclusive aqueles que eram mais resistentes, como os colegas também. Então, eu já Uhum. acho que isso vai aumentar. E para aumentar uma demanda de teletrabalho, passa por dois princípios, que é a confiança que a gente falou e a autonomia. Então, eu acho que, baseado nisso, a gente vai se reconfigurar muito mais nisso. Nós vamos ter umas organizações onde a gente possa ser muito mais colaborativo, que a gente possa ter mais autonomias, né? E que as pessoas possam realmente colocar todas essas suas competências, porque veja, agora a gente vai fazer assim, a gente está fazendo uma live com colegas, né? Então, assim, enquanto a gente tinha que fazer um processo de instrutoria interna, de uma burocracia, a gente volta com lives com colegas, a gente volta partilhando conhecimentos de forma muito mais colaborativa, né? Então, eu acho que a gente volta para um trabalho mais colaborativo. Então, necessariamente, eu acho que agora aquela questão de que eu não posso mais trabalhar aqui em Brasília, eu posso trabalhar em Nova York e fazer parte do time, ele vira uma verdade. Eu penso hoje que a gente vai, assim, fazer concursos públicos que a pessoa faz lá no Amapá, faz um concurso público para o TSE e ela vai continuar morando no Amapá, sem ter que fazer sua mudança para trabalhar aqui. E o que a gente acontece com isso?
a gente abre um leque para uma diversidade de pessoas e para novos colegas que a gente provavelmente teria fronteiras geográficas para tê-los conosco, né? Então, a gente... porque, por exemplo, se você faz você é do Amapá e faz um concurso para Brasília, você tem que mudar com tudo para Sim. Brasília. E agora não necessariamente. Então, eu acho que muitas das nossas relações, elas vão ficar mais, assim, fluidas e mais possíveis, sabe? Então, eu acho que a gente muda o futuro, o trabalho, da forma que a gente se relaciona com ele, né? O trabalho, ele é um pedaço da nossa vida, mas ele não é também todo o preenchimento da vida, e a gente quer viver nossas competências, sim, porque muitas pessoas nesse momento adquiriram novas competências, né? Sim. Novas habilidades, e é um trabalho sem fronteiras, é isso mesmo, trabalho sem fronteiras. Então, eu acho que a gente abre o trabalho para essa questão da fronteira, e a gente abre possibilidades novas de competências que a gente hoje não tinha, ou que a gente não sabia que tínhamos, né? E a gente abre para que as pessoas possam ter um trabalho mais flexível, né? E esse mais flexível não é um teletrabalho total, mas é que as pessoas possam ter esse Eu trabalho acho que só de flexível. pensar, né? O pensar mais flexível, né? Talvez, tudo bem, talvez 100% você não consiga, mas muita coisa provavelmente muda. Muita coisa. Muda. Enquanto você agora viveu uma questão muito mais de autonomia, você volta com essa questão muito mais também fortalecida, né? De você ser o protagonista também das suas entregas, dos seus resultados, do seu trabalho. Então, eu acho que, sim, alguns podem não voltar ainda assim, mas eu acho que muitos voltam. E a gente trabalha com essa questão do impacto. Então, a gente trabalha mais com transparência, né? Porque agora as coisas estão expostas e a gente volta com mais transparência, com mais colaboração, com mais agilidade, né? Sim. E eu acho que isso é uma das mudanças que a gente vai ter no trabalho, né? Um pensamento mais ágil, né, da gente trabalhar, um mindset que a gente chama de crescimento, né? Se a gente lembra da Carol Dweck, que é uma psicóloga, que ela fala do mindset fixo e mindset de crescimento, a gente volta com o mindset de crescimento, onde a gente tem essa questão de que a gente vai ficar no lifelong learning, né? A gente tem que aprender a vida toda. E a gente está num processo de aprendizagem onde a gente não pode estancar isso, né? Ah, porque eu estou aqui agora, já sei tudo. Não, a gente está sempre se construindo. Então, eu acho que a gente abre para esses novos conhecimentos, né? Isso só demonstrou aquela frase, né? Só sei que nada sei. Exatamente, exatamente. Voltamos a exatamente isso. Só sei que nada sei e vou continuar assim, mas vou continuar aprendendo, né? Isso. Bom, Ana, olha, antes de a gente sair aqui, o pessoal não mandou aqui perguntas no formal, foram só nos comentários mesmo. Eu queria te agradecer. Para quem chegou depois da apresentação, a Ana. Gente, eu nem sei, tem pessoas que cruzam tanto minha vida, assim, que é uma coisa muito louca. A Ana, a gente já se esbarrou em diversas situações, mas ela é uma referência, principalmente na área de gestão de pessoas, né? Ela é uma das diretoras da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Somos então, né? Né? E aí a gente sempre se viu. Aí até que a gente, pô, mas eu já te conheço, eu também já te conheço. E assim a gente acabou aí fazendo um vínculo. E quando eu pensei assim, as minhas lives têm sido baseadas assim, tá, tal coisa, hein? Pô, podia falar sobre isso. Então, até para você que está assistindo aí, se vocês tiverem sugestão de live e de indicação de pessoas que sejam expert em alguma coisa, que tenham um know-how de alguma coisa, que seja legal para trazer aqui, por favor, me mande para a gente poder fazer e trazer aqui. A Aninha, ai, Aninha, amor, amo. Saudade, Ana! Pois é. E aí, assim, eu pensei, cara, lidar com esse negócio desse teletrabalho, aí, pum, veio a Ana, né, na hora. Então, assim, Ana, muito obrigada por ter vindo aqui falar com o pessoal.
É sempre um prazer, é um astral maravilhoso, né? Pessoa sensacional, sou muito fã, Um viu? prazer também aí Muito trocar essas obrigada, ideias, né? né? Como a gente tem que, né? Eu acho que a gente tem que caminhar com as nossas vulnerabilidades. O que eu sei é isso, sabe? Sou vulnerável, não sou perfeita e que bom, né? É, Que isso me fortalece também a partir do momento que a gente reconhece isso na gente, a gente consegue reconhecer no outro, né? E eu acho isso. que isso importa, E a né? gente tá, e a gente é mesmo, né? A gente não vai atingir nunca a perfeição. Eu acho que o meu objetivo com as lives, eu já falei isso aqui antes, o meu objetivo é exatamente esse, assim, eu tô num percurso assim, tá, e aí, o que eu posso aproveitar disso? Que, cara, o que eu posso trazer, né, pra minha jornada? E, então, assim, me ajuda muito, trocar uma ideia é sempre bom. E aí, por que não compartilhar isso com as pessoas, né? Porque a gente pode estar ajudando outras pessoas também, dando ideias, enfim, é sempre uma combinação, né? E aí, só para deixar aqui, então, meu agradecimento, muito Obrigada, obrigada. gente. E dizer para Obrigada quem está também. assistindo aqui, gente, que já tem live marcada de novo para Olha, terça-feira que vem. E terça-feira que vem, olha que bacana, nós vamos falar sobre impactos do confinamento com Alberto Cowboy, que participou do Big Brother Brasil. olha só, tá vendo? Isso aqui é Vai ser global muito também. legal. É isso. Ele vai vir aqui falar sobre como é que é esse negócio aqui, ó. Como é que fica a nossa cabeça de um confinamento e fazer aí um comparativo sobre confinamento no Big Brother e confinamento que a gente tem passado, ou que algumas pessoas Nada têm se mais do posto. que Enfim, vai ser muito legal. especialista nisso, né? Especialista. Passou pelo Big Brother, Passou pelo Big especialista. Brother, como é que foi? Quais foram as estratégias? O que ele usou para ficar bem? Eu acho que acho que vai ser muito proveitoso. E terça-feira que vem a gente vai falar com ele, vai vir aqui. Então, Ana, um beijo. Gente, um beijo, Até tudo a de bom para próxima. vocês. Até a próxima. Beijo. Um beijo, Tchau. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.